O Censo Demográfico 2022 traz dados sobre diferentes tipos de domicílios coletivos, improvisados, de uso ocasional e vagos. Os resultados mostram que em 2022, 837 mil pessoas residiam em domicílios coletivos no Brasil, o que corresponde a 0,4% da população total. O levantamento também traçou o perfil dos moradores com base em idade, sexo e alfabetização. Além de casas particulares e albergues, também foram considerados domicílios improvisados, como tendas e barracas de lona, concentrados especialmente na região sudeste, com destaque para a capital paulista. Isso está associado aos limites da política habitacional, né? Então há uma demanda, né? Lembrando que o déficit habitacional ele tem relação direta com a questão dos rendimentos, né? As famílias que ganham menos do que 3 salários mínimos, então essa população tem rendimento muito baixo, e aí a própria questão da taxa de analfabetismo, então são pessoas que também não tiveram dificuldade com relação ao acesso à educação, né? Não só à educação, aos demais indicadores sociais. Domicílios coletivos, como penitenciárias e casas de detenção, abrigavam 479 mil pessoas em 2022, representando 57,2% dos moradores de domicílios coletivos e 0,2% da população brasileira. Asilos e outras instituições de longa permanência para idosos somavam 161 mil moradores, ou 19,2% dos domicílios coletivos, o que equivale a 0,1% da população do país. Em relação ao gênero, 96% dos detentos em penitenciárias eram homens, enquanto 59,8% dos residentes em asilos eram mulheres. O importante disso, né, é ter o retrato, é ter essas informações, mas desenhar políticas públicas que enfrentem essas questões. Acho que mais, né, o censo traz para a gente um conjunto de informações para a gente poder desenhar políticas públicas que atendam e busquem melhorar esse retrato para a próxima vez que ele for feito. Entre os domicílios permanentes, o censo destaca que casas particulares ainda predominam na maior parte do país. Residências ocasionais ou vagas somam mais de 70% do total, enquanto apartamentos concentrados nas cidades litorâneas não chegam a 20%. No caso das grandes cidades, ainda há a casa predomina, há um predomínio de casa, mas evidentemente isso tem a ver com o próprio movimento de ocupação das áreas nas grandes cidades. Então, se nós pegarmos, por exemplo, a cidade de São Paulo, há ainda um espaço bastante grande, né? A gente continua com esse processo de verticalização, mas na proporção de moradias de casas ainda é uma parcela menor. O Censo 2022 sobre domicílios é uma ferramenta crucial para gestores municipais elaborarem políticas habitacionais visando atender a crescente demanda por moradias permanentes. É competência das prefeituras utilizar instrumentos como as zonas especiais de interesse social para a produção de habitação popular e garantir segurança de posse para moradores de favelas e comunidades urbanas. As políticas de habitação precisam também olhar para isso e andar de mão dadas com as políticas que busquem, né, o desenvolvimento urbano, as políticas que tomem as providências para que esses imóveis não fiquem vazios.